Estamos aqui para apresentar a primeira live do NECA. Nesses tempos de Covid, o NECA resolveu atuar no espaço virtual na busca de oferecer soluções, ou pelo menos uma discussão mais aprofundada sobre as questões em que as políticas de defesa dos direitos da criança e do adolescente têm atravessado nessa conjuntura que, além de uma crise sanitária, a gente está tendo também uma crise de condução das políticas públicas. Hoje, nós estamos estreando essa nova maneira de atuar através de uma live onde participam os associados José Carlos Pimbati e Aline Riba, que vão falar sobre a questão do combate à violência, né, contra a criança e o adolescente numa situação de isolamento que é provocada pela pandemia, pela política de proteção sanitária. O NECA, todos conhecem, completou 15 anos agora em fevereiro, e é uma entidade formada por pesquisadores, formadores e militantes da defesa do direito da criança e do adolescente, e ela atua com diversas frentes, tanto realizando pesquisas, elaborando publicações, fazendo cursos, prestando consultoria, enfim, ela tem uma vária gama de atividades e atua junto com várias esferas de governo, com municípios, com estados, com o governo federal, já teve várias práticas em conjunto, e também já teve algumas atuações junto com entidades internacionais, como o CONANDA, enfim, sempre na defesa da criança e do adolescente. Atualmente, o NECA está fazendo uma pesquisa nacional sobre como o Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar estão enfrentando as demandas novas que são provocadas pela crise sanitária e como otimizar, quer dizer, essa atenção, todas as restrições que o isolamento exigem, onde vários desafios são colocados e têm que ser enfrentados, como o fechamento das estruturas de ensino, como a própria necessidade de afastamento entre as pessoas, a questão da visitação familiar e até de padrinhos afetivos, e todas essas questões. Nós tivemos hoje uma grande notícia de que o CONANDA vai passar a nos apoiar nessa pesquisa, que foi uma solicitação que nós fizemos. Essa pesquisa é feita junto com o FICE Brasil, né? O NECA é representante do Brasil do FICE Internacional, que é uma federação de entidades de proteção à criança, de ensino, né, e de proteção à criança. E, junto com o Movimento Nacional pela Convivência Familiar e Comunitária, nós elaboramos uma pesquisa, junto também com orientação da FICE Internacional, e essa pesquisa tem uns 10 dias que começou, já tem mais de 100 questionários respondidos por várias entidades de vários estados do Brasil. E agora, com o apoio do CONANDA, provavelmente a gente vai conseguir chegar a um universo muito maior para dimensionar qual tem sido as políticas, as estratégias de enfrentamento aos diversos desafios que os serviços estão enfrentando, tendo que enfrentar nessa conjuntura. Bom, eu vou passar agora a palavra para a Aline, acho que a Aline vai dar início à apresentação dela, e depois o José Carlos vai, na sequência, fazer as suas colocações.
e eu vou voltar daqui a pouco para fazer as mediações e participar do debate. Agradeço a presença de todos, eu acho que é importante que toda a sociedade esteja envolvida nesse debate, porque as fragilidades que as crianças enfrentam nesses tempos de isolamento, de pandemia, e enquanto até os serviços se restringem mais, os próprios canais de mapeamento das violências acabam se estreitando, é muito importante que toda a sociedade esteja mais atenta e buscando atuar fortemente na defesa dessas crianças. Então, vou passar a palavra para a Aline. Muito obrigado, Aline, obrigado, Zé Carlos, por estarem aqui hoje. Obrigada. Aproveitando, inclusive... Oi? Está me ouvindo? Estou querendo... Estou com uma dificuldade aqui para... Obrigada, Celso. Eu vou começar, né, pegando o gancho aí do que o Celso falou, da importância da sociedade se responsabilizar pela criança, né? Isso já está preconizado no ECA, que é dever de todos, né? Proteger a criança das situações de violação de direitos. E eu acredito, né, e tenho falado bastante nos encontros que eu tenho oportunidade de ter, em vários municípios, do quanto a gente investe pouco na prevenção, do quanto a gente sensibiliza pouco a população, a sociedade civil, enfim, né, diante da situação de violência. E a situação de violência, sendo um fenômeno complexo, é importante que as pessoas saibam o que é a violência, consigam identificar, saibam os canais de denúncia, né? E diante dessa epidemia, então, se torna ainda mais fundamental, porque a gente depende das pessoas, a gente depende de quem está próximo da criança, né, para poder identificar e conseguir denunciar, para aí, então, a rede intervir e proteger a criança. Sem isso, a gente não consegue acessar os casos de violência, né? A pandemia chegou no Brasil, né, e acabou trazendo a necessidade, né, do isolamento social, e uma das primeiras ações que foram tomadas foi o fechamento da escola. E o fechamento da escola é um local de extrema importância para a proteção da criança e do adolescente, né? Então, a gente ficou aí sem um espaço importante, que é onde acontece a maior parte das vezes a revelação de violência, né, e onde acontecem as notificações de violência. É uma grande porta de entrada, é um lugar de proteção essencial para a criança, né? Hoje, a gente vê a necessidade da escola estar fechada por conta, né, da proteção, inclusive, da saúde, né, da criança, mas a gente precisa buscar outros mecanismos de conseguir identificar essas situações e proteger a criança da situação de violência, né? Essa é a primeira live do NECA, a gente resolveu, né, pensou em fazer por conta do 18 de maio, eu acho importante retomar, né, a história do 18 de maio, que é o dia do enfrentamento do abuso e exploração sexual, né, que é a história da Araceli, né, que foi morta, né, foi estuprada, e os seus algozes nunca foram responsabilizados, né, pelos crimes que cometeram com ela. E quantas Aracelis ainda vivem, né, e sofrem violência, e a gente não consegue identificar e não consegue proteger. Então, mais uma vez, eu retomo a questão da prevenção da violência, né, o quanto a gente precisa trabalhar, e não é só na semana do 18 de maio, são 7 dias por semana, são 365 dias por ano, né, de diversas formas, em diversos espaços, sempre, para a gente conseguir, de fato, né, fazer com que todos se responsabilizem pela proteção da criança, né.
Uma questão que eu gostaria de abordar hoje, né, eu pensei muito, são muitas questões, mas diante de alguns trabalhos que a gente tem feito ultimamente, né, quando a gente pensa no trabalho, a gente acha que as pessoas vão estar angustiadas acerca da questão do isolamento, nos profissionais, mas a gente tem recebido bastante pedidos para falar mesmo sobre a violência, conceituar a violência, discutir a violência, porque ainda existem muitos equívocos de atuação, de registro, né, ainda se tem muita dúvida sobre a questão da violência, né, e a terminologia, por exemplo, a forma como a gente fala das violências, mesmo nos documentos, nas leis, está muito diferente. Então, por exemplo, no ECA, a gente vê lá tratamento cruel e degradante, maus tratos, né? Quando a gente pega a lei da escuta especializada, eles vão abordar a violência física, psicológica, a violência institucional, a violência sexual, mas não vai falar de negligência. O ECA fala de negligência, né? E o que acontece, muitas vezes, é que dentro da rede, cada um fala de um jeito, cada um registra de um jeito, os relatórios são escritos de diversas formas e não se consegue passar, de fato, a informação do que aconteceu com a criança. E isso acaba revitimizando a criança, né? Ela acaba passando por aquele processo de ter que explicar em diversos espaços o que aconteceu com ela. Então, diante disso, eu acho necessário que conceituar as violências, pensar em cada uma delas, né? Para poder realmente refletir como que a gente vai fazer esse enfrentamento diante de cada especificidade, né, e diante desse isolamento social que está posto agora. Então, eu vou iniciar, né, falando das violências, e depois o Zé ele vai contribuir com algumas dicas para as redes, né, diante do isolamento, como fazer esse enfrentamento, tá? Então, eu vou começar pela negligência. A negligência, ela é quando algum dos responsáveis pela criança deixa de fazer algo que é importante para o desenvolvimento saudável da criança, né? Então, são os casos, por exemplo, de não alimentar adequadamente, não levar ao médico, não levar à escola, não vacinar as crianças, né? Pode acontecer em qualquer classe social, muitas vezes se associa a negligência a famílias pobres, né, a pobreza, e não é verdade. Por exemplo, o movimento anti-vacina é um movimento de classe média, né, e não vacinar é negligência, porque a vacinação é o direito da criança. Não pode se escolher não vacinar, né, embora haja uma naturalização de, pai e mãe sabe o que é melhor para o filho, né, não precisa... eles podem escolher, não, eles não podem escolher, vacinação é direito da criança. Então, a negligência é qualquer ato que cause na criança um déficit de desenvolvimento, tá? E a negligência, muitas vezes, é usada quando o profissional, por exemplo, não consegue identificar exatamente que violência que é, então põe negligência, acaba virando um conceito para tudo, e não é isso. A gente precisa usar negligência nos casos que é negligência, e precisa separar quando a negligência é da família e quando a negligência é do Estado, por exemplo. Se a família não tem condições de comprar o alimento para dar para a criança, a negligência não é da família. A negligência da família é quando a família tem condições e não compra e não oferece para a criança nos horários corretos, ou oferece comida que já não está boa para ser consumida, né? Isso sim é negligência. Então, isso a gente precisa tomar cuidado e separar. A outra violência é a violência psicológica.
Na violência psicológica estão as ações de humilhação, estão as ações de xingamento, estão as ameaças, estão o desprezo, né? Então, as intimidações sistemáticas, então, a alienação parental, e também a exposição da criança a crimes, né? Inclusive a exposição da criança à violência com uma outra pessoa. Então, por exemplo, a criança que presencia o pai agredindo a mãe, está dentro da violência psicológica. A violência física, né, é uma das violências, eu sempre falo isso, é uma das violências que são mais difíceis de ser trabalhada, porque ela é extremamente naturalizada, e quando a gente fala de violência física, se pensa logo num espancamento, quando a chamada palmada educativa já é violência física, já se trata de violência, já está sendo violado o direito da criança e do adolescente, né? Em 2014, quando foi promulgada a Lei Menino Bernardo, mudou, né, acrescentou o artigo 18A e 18B, e o 70A no ECA, exatamente, né, para dizer que nenhuma criança deve ser educada com castigos físicos, né? Então, não existe palmada educativa. Educação é uma coisa, agressão é outra, violência física é outra. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da violência física, porque também não é o pai e mãe que escolhe como vai educar os filhos, né? Eles escolhem como vai educar os filhos, desde que eles não cometam violência com os filhos. E a palmada não é educativa, a palmada é violência. Então, a gente precisa se atentar a isso, enquanto profissionais, para fazer as orientações adequadas para a família. E, por outro lado, também, fazer orientações para essas famílias é ter que desconstruir essa naturalização. Então, é muito difícil mesmo, né? É realmente um desafio. A violência institucional, né, foi uma novidade da lei da escuta especializada, que a lei trouxe, a conceituação. E ela é extremamente importante porque ela diz respeito ao trabalho do profissional que está diante da criança, né? E ela fala de atos. O que é violência institucional? Quando o profissional comete atos comissivos ou omissivos, gerando revitimização. O que seriam os atos comissivos? Por exemplo, um dos atos comissivos que a gente mais observa nas redes é a quebra de sigilo, né? Em diversas redes, é falado, inclusive, que as pessoas evitam de fazer a notificação porque senão o sigilo é quebrado, né? E aí o profissional fica exposto. Para além do profissional ficar exposto, revitimiza a criança. Então, assim, a quebra de sigilo é realmente um dos atos que a gente mais verifica nas redes, né? E é uma violência institucional. Tá? E deve também ser notificado os casos de violência institucional, né? Deve sim ser, os profissionais que cometem devem ser responsabilizados também, tá? E os atos omissivos é quando a criança revela a violência, ela fala, ela pede ajuda, e às vezes é muito difícil para a criança poder falar sobre aquilo, porque é alguém que ela ama que está cometendo a violência, porque é dentro de casa a violência. E aí o profissional fala que ficou com medo, né, e não denuncia, o que é um erro grave, porque o ECA já fala da obrigatoriedade de se notificar, né, nos casos de suspeita ou confirmação de violência, e se trata de violência institucional pela omissão que esse profissional está cometendo, né, diante da violência contra a criança, expondo a criança a mais violências, né, sem protegê-la. E a violência sexual, dentro da violência sexual tem o abuso e a exploração. O abuso é o uso da criança para o prazer
prazer sexual de alguém que é mais velho do que a criança, né? Então, não necessariamente, isso é importante dizer, porque as pessoas pensam que abuso sexual é estupro com penetração, né? Não é somente isso. Isso também é abuso sexual, né? Abuso sexual é qualquer ato libidinoso com a criança, né? Pode ser uma masturbação na frente da criança, não precisa nem ter toque físico. Pode ser observar o corpo da criança com desejo sexual. Pode ser dentro de uma rede social, enviar conteúdo pornográfico para a criança, né? E isso é importante citar, porque diante do isolamento social, muitas famílias, né, usam os aparelhos eletrônicos para distrair as crianças, né? Só que esses aparelhos eletrônicos geralmente estão conectados à internet, então a criança fica vulnerável dentro, né, diante do celular, de um computador, de um tablet. Isso precisa ser cuidado e olhado para a proteção da criança, né? E a exploração sexual é quando há troca de favores sexuais por algo que é de desejo da criança ou necessidade. Como assim? Bom, posso trocar favor sexual por dinheiro, posso trocar por um celular, por um objeto de desejo da criança ou do adolescente, o celular, um tênis, né? Pode ser por alimento, né? Dependendo da necessidade, pode ser por drogas. Então, quando há essa troca, se enquadra em exploração sexual. E é importante dizer que exploração sexual não é prostituição infantil. Prostituição infantil não existe, né? Quando existe essa situação de troca de favores sexuais por algo, por algum objeto, por dinheiro, né, por prato de comida, é exploração sexual. Exploração sexual é crime. E muitas vezes é naturalizado também, porque, tá fazendo nada demais, tá dando o que é dela, né, e melhor tá dando o que é dela do que tá roubando. Então, é extremamente naturalizado, e a gente precisa também, e é invisível, então a gente precisa, sim, de ações para conseguir tornar visível e intervir nessas situações, né. Diante dessa complexidade, né, das violências, da forma como cada uma acontece, e na maior parte das vezes, todas as estatísticas indicam que acontece dentro de casa as violências, como que a gente intervém agora com as crianças isoladas dentro de casa, muitas vezes com os autores de violência, né, dentro de casa junto com elas. As ações de prevenção são extremamente importantes nesse momento. O Zé vai dar algumas dicas daqui a pouco, né, sobre essas ações, como fazer, enfim, como as redes poderiam se organizar para pensar nessas ações, mas eu acho que a gente, não é só agora no isolamento, não é agora com o Covid-19, não é agora, né, é sempre. A gente precisa desconstruir essa naturalização, que são todas as violências contra a criança são naturalizadas. Se a gente pegar, por exemplo, eu dei o exemplo do movimento anti-vacina, é que os pais escolhem, os pais, cada um tem sua opinião, não é violação de direito, né? Se a gente pegar a questão da violência física, cada um educa do seu jeito, né? Se pegar o abuso sexual, né, que você fala, não, mas a violência sexual não é naturalizada, é sim. Se você pegar, quantas vezes eu ouvi de profissionais, você vê quando tem uma publicação na internet falando de algum crime de abuso sexual, que as pessoas comentam, também a mãe deixava o pai dar banho na filha, também a mãe coloca homem dentro de casa, então se justifica, né, aquele comportamento daquele agressor, né, e culpa outras pessoas que não é o autor da violência, né, e isso faz com que
as responsabilizações também não aconteçam, né, e acaba relativizando a situação, naturalizando. Então, a gente cada vez mais precisa trabalhar na perspectiva de prevenção dessas violências, falar o ano inteiro, né, sobre questões não só exatamente da violência, né, mas temas transversais, temas que causam reflexão, né, de diversas formas, em diversos meios de comunicação, né, e sempre de formas muito simples, que sejam compreendidas. Não adianta elaborar algo muito, fazer algo muito elaborado, com palavras muito difíceis, né? A gente precisa falar mesmo. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai quebrar o ciclo, a gente vai quebrar os muros do silêncio que acontece a violência, a gente vai conseguir acessar essas famílias trazendo reflexão, as pessoas que poderão olhar, né, mais atentamente para essas crianças, fazer a denúncia, né, e tem uma outra questão também que é importante, que é em relação à violência institucional, que a gente precisa também começar a responsabilizar os profissionais, porque a partir do momento que todo mundo fizer o seu papel, né, de forma assertiva, não, por exemplo, não quebrar sigilo, vai ser muito mais tranquilo para as pessoas fazerem denúncia e notificação, né? Porque não vai existir esse receio de quebra de sigilo, de exposição, não vai existir isso. As coisas vão fluir de forma muito mais assertiva, adequada, e as crianças estarão muito mais protegidas, né? E nesse momento, a gente precisa, sim, as redes precisam se mobilizar, precisam se juntar, cada representante de cada serviço, para pensar dentro de cada território, porque cada território é muito específico, né, quais ações que são necessárias para mobilizar as pessoas, para que as pessoas estejam atentas e possam acessar essa rede nos casos de suspeita ou confirmação de violência. É só assim que a gente vai conseguir realmente proteger a criança que está lá dentro de casa, né? Bom, eu acho que eu queria contribuir com isso, né? Eu agradeço muito o Celso, né, o pessoal do NECA, e eu passo agora a palavra para o... Você vai falar, Celso? Então tá bom, Celso, eu vou passar a palavra para você. Muito obrigada, viu, gente? Não, agora, dando sequência, o Bimbate vai fazer as suas colocações. Eu gostaria de pedir para todos que tiverem questões, contribuições para fazer, perguntas, observações, novas perspectivas sobre o tema que nós estamos discutindo hoje, que façam isso aqui nos comentários, porque esses comentários vão chegar aos palestrantes aqui e a gente vai ter oportunidade de enriquecer com essa troca entre todos, né? Entre quem está apresentando e quem estará assistindo. Agora, então, vamos ouvir o Zé Carlos sobre as políticas de enfrentamento a essas questões que a Aline colocou, e a gente gostaria muito da participação de vocês nos comentários. Vamos lá, então, embate. Você... Eu estou aqui, eu sou o Bimbate, eu sou José Carlos, eu sou José. Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer aí a participação, né? Eu acho que o Celso acabou de falar que o NECA está completando 15 anos, né? E eu acho que é essa a nossa disposição no NECA, né? O NECA, nesses 15 anos de vida oficial, né? Eu digo oficial porque 15 anos que a gente está existindo, mais uns anos que a gente começou a se estruturar, né, enquanto organização. Hoje somos uma OCIP, né? Então a gente tem uma estrada aí e a pegada é justamente essa,
né, o nosso DNA, vamos dizer assim, a gente poder, né, são pessoas que trabalham há anos, que pesquisam, que estudam sobre a questão da criança e do adolescente e que tem uma vivência prática, né, de pisar no barro, uma vivência muito grande, né, e a gente, pensando justamente nesse primeiro momento com vocês, aqui de encontro virtual, a gente pensou justamente em poder estar com as pessoas, né, num momento extremamente difícil, como já foi falado, né, como todos nós estamos vivendo, né, a gente tem uma situação aí que nós não imaginávamos, nossas gerações atuais não imaginávamos ter passado, e a gente, enquanto NECA, se coloca de fato aí, né, junto com tantos e tantos municípios, né, o NECA trabalha muito com municípios, ele trabalha com o Estado, já desenvolveu projetos com a União, estados e municípios, mas o forte mesmo do nosso trabalho são com os municípios. Então, nesse sentido, a gente está aqui justamente para estar junto com vocês, para poder refletir sobre essa situação atual, né, frente a um desafio enorme, né, que é a questão da violência contra a criança, que é um desafio que nós, na verdade, precisamos, né, de séculos e séculos, né, na nossa história, na história das nossas sociedades, nós precisamos aproximadamente de 300 a 400 séculos para criar a ideia de infância, né, e de uns anos para cá, temos trabalhado na ideia de que criança e adolescentes são sujeitos em desenvolvimento e, portanto, precisam, né, de serem cuidados, precisam ser protegidos. E, nesse sentido, a gente vem trabalhando aí com toda uma luta, né, através de leis, através de mobilização, através de uma série de ações que a gente vem tratando aí, né. Com certeza, a pandemia do Covid-19, o coronavírus, trouxe para nós uma situação inusitada, né? E nos parece extremamente paradoxal, né, que algo que a gente enfrenta no Brasil hoje com relação à pandemia é a questão da subnotificação, né? O Brasil tem testado muito pouco, a gente não sabe direito como vai ser o fim dessa epidemia, né, aqui no Brasil, como que a gente vai monitorar isso para poder fazer, como alguns países já têm feito, essa saída, né, essa reabertura ou abertura que a gente está imaginando aí. Então, essa questão da subnotificação também é uma velha conhecida nossa, né, quem trabalha, quem pesquisa com situações de violência contra a criança e adolescente, a gente tem uma realidade que é muito presente da subnotificação, né? A gente tem vários estudos que apontam, né, a necessidade, né, de a gente poder justamente falar bastante sobre a questão da violência sexual, a gente sensibilizar a sociedade, a gente sensibilizar as comunidades por conta da subnotificação, né? E a subnotificação, ela acontece por diversos motivos, né? Acontece por medo dos profissionais, acontece por receio de falar, eu não sei se aconteceu, então acontece por uma série de questões que a Aline bem abordou, né, dizendo que, inclusive, a gente tem que notificar mesmo em caso de suspeita, né? Então, essa é uma questão super importante para a gente poder refletir, justamente quando a gente tem agora o desafio de poder, mediante a situação de isolamento social, como é que a gente lida com essas situações. E, nesse sentido, a minha fala vai ser muito mais direcionada, não somente para municípios, né, mas a gente tem muitas pessoas que estão participando, que participam conosco, que envolve a questão dos municípios, que é justamente o que eu pretendo tá direcionando minha fala. Então, a primeira questão, assim, de onde viemos, né, e para onde vamos? Acho que a Aline pautou, né, a questão de onde nós viemos, né, até onde nós chegamos com a questão aí da lei da escuta especializada e do depoimento especial, que foi uma lei que foi construída aí durante todo um período, teve um período de divergências, de polêmicas,
mas estávamos aí justamente nessa implantação da lei quando a gente teve que justamente fazer uma parada, né, nos últimos 60 dias, 70 dias aí com a situação da pandemia, e a gente teve justamente que repensar as nossas estratégias para esse enfrentamento, né? A questão da violência contra a criança, né, a violência sexual propriamente dita é uma temática muito recente, né, na nossa agenda. A gente trabalha muito com formação de pessoas, de profissionais da área, da educação, enfim, né? Uma questão que sempre aparece, é uma questão muito forte, inclusive no senso comum, é com relação às pessoas falarem sempre assim, mas parece que agora é o fim do mundo, parece o apocalipse, né? Aquela coisa do apocalipse, pai abusando de filha, filho matando pai matando filho, aquela discussão toda, e falando, dando a entender, se dá a entender que a questão da violência contra a criança, e principalmente a violência sexual, ela está acontecendo agora, né? Recentemente. Isso não é verdade, né? Há muitos anos a gente vive, né? Até o século XVII, a ideia que a gente tinha de infância, a gente não tinha uma ideia de infância, as crianças nasciam, então logo tivessem a menor independência dos cuidadores, elas eram inseridas, né, inseridas na polis, no grupo, e iam cuidar da sua própria vida, né? Então a gente teve todo esse período, né, para poder justamente criar a ideia de infância. A gente não tem um único tipo de infância, são várias infâncias, né? Então, uma coisa é como eu também penso, né? Para poder ter ações de proteção para a criança com relação ao vírus, né? E para uma determinada classe social, e para outra, não. A gente tem visto muito isso nas ações, inclusive nas comunidades mais pobres, né? Nas favelas dos grandes centros, com as populações ribeirinhas, com as populações indígenas, né? Então, a gente tem uma série de desafios nesse sentido. Contudo, né, essa temática é uma temática que, se a gente for datar a da violência sexual, ela foi colocada na agenda a partir de 1996, né, então muito recente, quando a gente teve o primeiro Congresso Mundial em Estocolmo, na Suécia, onde foi pautada, né, essa questão, e essa questão entra aí, né, para as discussões, para a importância das agendas, né, das políticas públicas de uma forma geral, e a pandemia também nos trouxe essa questão, né, como a Aline bem disse, né, estatisticamente a gente conhece, sabe que o fenômeno, né, é um fenômeno complexo e multicausal. De 80% a 90% dos casos acontece dentro das próprias famílias, né? Então, são de pessoas que deveriam cuidar da criança e do adolescente, são as pessoas que perpetram justamente a violência contra a criança. E, nesse sentido, a gente tem aí, né, uma das grandes dificuldades de trabalho, né? Como é que a família que deveria de cuidar, ela que perpetra a violência, né? Então, e se imagina, né, também que é porque o sujeito, o abusador, o agressor, ele tem um problema psicopatológico, ele é alcoólatra, ele é usuário de drogas. Então, a gente ouve tudo isso e sabe que isso não corresponde à realidade, né? Assim também, como óbvio, o sujeito pode ter um problema, questões psicológicas, psicopatológicas, e cometer o ato de violência, né? Assim como também se pensa, né, os profissionais que trabalham aí com as políticas públicas também sabem muito bem disso, que se dá a entender que muitas vezes se tem, né, a questão de que determinadas situações acontecem só nas comunidades pobres, nas favelas, ou entre os indígenas, entre os ribeirinhos, né, com toda essa questão. Isso também não corresponde à realidade das questões. Por isso mesmo que a gente trata como um fenômeno complexo e multicausal, que, para ser enfrentado, só pode ser em rede, né? A gente não consegue enfrentar esse fenômeno
da violência contra a criança somente pensando em uma, duas políticas, né? Ou seja, a política de assistência, ou seja, a política responsabilidade da educação, a responsabilidade da saúde, né? É a responsabilidade de um conjunto, né, de atores aí, de um conjunto de políticas públicas. Isso é extremamente importante a gente frisar e realçar aqui, porque justamente nesse momento, né, onde os profissionais, as redes de proteção, os conselhos tutelares, né, se veem em situação de atendimento, né, como atender as situações que chegam e como que nós podemos trabalhar para que essas situações cheguem até a gente, né? Por que é importante denunciar? Por que é importante falar sobre a violência? Justamente para a gente conseguir interromper o ciclo de violência, né, que as crianças e adolescentes, muitas vezes a criança fala lá na escola para um professor, fala para a professora, fala para o professor e às vezes nunca mais vai falar. Se aquele professor, aquela professora não escutar aquilo, não tomar providência, muitas vezes a gente pode justamente criando situações onde a criança fique em situação de violência por muito tempo. A gente conhece e atendeu e acompanhou situações assim, né? Então, o que a gente pode fazer? O que os municípios, o que as pessoas podem fazer? O que a gente pode, numa situação como essa, né, onde chegar nas famílias, chegar para as pessoas está muito mais difícil, porque, como bem disse a Aline, a escola é a que mais notifica, né, as situações. Dentro das tantas subnotificações que acontecem, a escola é a que mais notifica, porque, por razões óbvias, é o espaço onde a criança convive, é o espaço onde ela confia nas pessoas, nos professores, nas professoras, e é ali que ela acaba fazendo a revelação da situação que ela sofre de violência, né? Então, assim, de uma forma muito sintética, né, o que a gente poderia pensar como situações que a gente poderia fazer, ações que a gente pode trabalhar e tratar, né? Então, a primeira dica que a gente está dando para os municípios, de uma forma geral, né, é que esses municípios, né, de médio, grande porte, metrópoles, enfim, mas nesses municípios a gente tem os conselhos municipais de direitos e no âmbito dos conselhos municipais sejam criadas, né, um comitê, uma comissão. Muitos municípios que a gente acompanha e trabalha já tem esse comitê, essa comissão, né, criada, uma comissão de enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente, né? Então, o que a gente está propondo agora é que se crie um comitê de emergência, né? Um comitê que tenha pelo menos alguns atores nesse momento que são extremamente importantes, né? Sempre lembrando, né, que o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência, né, ele é um plano nacional que foi revisto recentemente, em 2013, né, e ele é um plano que a gente trabalha, um plano decenal, um plano para 10 anos. A gente está falando dessa situação específica, né, então é criar esse comitê, né, para que a gente possa, né, o município, o Brasil, como nós todos bem sabemos, é um país que tem dimensões continentais, com dimensões enormes, né, com realidades regionais extremamente específicas, né? Uma coisa é a gente pensar em trabalhar, atuar em região metropolitana, em região mais centralizada, as regiões periféricas das grandes metrópoles. Uma coisa é o norte do Brasil, outra coisa é o Nordeste, o litoral, o interior do Nordeste, enfim. A gente tem um continente multifacetado, né? Então, o que a gente pensa, né, é que os municípios, esse comitê, junto aos conselhos, né, possa elencar, mas isso não é planejar falando, é pensar, escrever pelo menos, assim, tem lá, coloca 5 ações que as pessoas veem que o município
precise tomar, né, elencando alguns atores que, nesse momento, a gente julga, nós avaliamos como muito importantes, né, que o Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, né, da criança e do adolescente, a segurança pública, né, que a gente trabalha muito na área, assim, sempre assim, mas a polícia, às vezes a gente chama para participar, ela não vem, ela tem uma dificuldade, porque sempre é difícil, né, ela participar, ela, enfim, mas é fundamental, né, e aí pensando na polícia militar, né, a polícia militar, ela é a que muitas vezes no domingo à noite, no sábado à tarde, ela que vai atender as ocorrências, muitas vezes ela que chega, né, e uma atuação dela, e ela sabendo como ela tem que atuar naquele momento extremamente estratégico, e cabe aos profissionais da área poder orientar a polícia, né, nesse momento também. Então, as polícias, a Polícia Civil também, por causa da produção do boletim de ocorrência, enfim, é fundamental. A política de assistência social, né, a gente tem municípios de todos os portes, municípios que não tem lá o CREAS, né, que é o Centro Especializado em Assistência Social, que tem a função de trabalhar a questão do atendimento, às vezes não tem o CAPS infantil na saúde, né, mas aí na assistência, mas tem que ter, né, uma área de proteção especial que esteja envolvida, que seja envolvida, e também, obviamente, a saúde por as mesmas questões. Então, minimamente, né, de forma ainda se estabelecer esse comitê, que se fale por WhatsApp, que se fale por telefone, que tenham outras estratégias de elencar, estamos enfrentando tais e tais problemas, né, no município, mas que se constitua esse comitê e que possa se pensar um plano emergencial escrito, eu digo sempre, né, repito, escrito, né, não dá para ser só um plano da assistência, um plano só da saúde, só da segurança, tem que envolver, não tem outro jeito para a gente poder, nesse momento, né, estar enfrentando todas as situações que a gente está vivendo, né. Um outro fator importante, né, que a gente vem trabalhando muito, a gente sabe, como já foi falado, né, a questão da escuta especial, da lei, né, da escuta especial, depoimento, da escuta especializada e o depoimento especial. É muito importante a gente lembrar, né, que um dos grandes objetivos é que a gente não revitimize as crianças, né? O que é revitimizar uma criança? A criança sofreu a violência na casa, então vamos supor uma situação, uma menina lá de 8 anos, o pai abusava da menina sexualmente, a menina revela para a mãe, relata para a mãe vai procurar ajuda, vai procurar a polícia, o conselho tutelar, enfim, essa mãe vai, né, buscar o espaço, procura o conselho tutelar, e o conselho tutelar vai fazer os encaminhamentos, né, para o atendimento e encaminhar para o boletim de ocorrência, depois encaminhar para que essa criança possa ser atendida. Se essa rede não tiver articulada, né, a gente já vê isso no nosso cotidiano, se essa rede não tiver articulada, essa criança com certeza vai ser revitimizada, né, essa criança vai ser encaminhada para cá. Na nossa experiência de fazer muitos diagnósticos em municípios sobre a situação da infância em municípios, é absolutamente comum, né, às vezes a gente chega num conselho tutelar ou outro serviço, não, aqui tudo funciona no município, se chega uma situação de violência, a gente já encaminha para assistência social, encaminha para o CREAS, encaminha para o CRAS, encaminha para a saúde, a criança vai ser atendida, muito bem atendida. Agora, vocês imaginem, né, uma criança que sofreu uma situação de violência. Muitas vezes, né, não precisa só em grandes centros, em municípios de grandes distâncias, a criança e a família, a mãe, aí no caso, fica pipocando nos atendimentos, às vezes com muita dificuldade para se transportar, dificuldade de tomar um lanche, de comer alguma coisa. Essa mãe, essa menina vão ser revitimizadas nessa. E às vezes a rede com muito boa intenção, não é o problema. Então, essa já é uma realidade que a gente vê,
nos municípios, ver nos atendimentos, né? E não precisa ser só em município pequeno do interior do Brasil, né? A gente pode ver isso aqui na região, nas regiões metropolitanas de grandes centros. Isso é muito comum, infelizmente, né? Então, estabelecer também um fluxo de atendimento, né? O Conselho Tutelar, ele tá chegando, a gente tem visto, acompanhado alguns municípios, conversado com alguns municípios, a gente tem visto que as situações de violência contra a criança não estão chegando nos conselhos tutelares, né? Assim, a gente tem ouvido, tem aí, o próprio Disque 100, né, fez uma pesquisa que, enfim, assim, fez uma pesquisa, porque o Disque 100 é uma forma de a gente poder notificar, extremamente importante, né? Mas aí apontou uma queda. Eu estou falando assim do Disque 100 porque, infelizmente, a gente tem visto alguns atrasos nos dados, mas é um recurso extremamente importante, né, que a gente tem. Mas apontou uma queda de 18% aí nos atendimentos entre março e abril, né? Assim, é um dado. No estado de São Paulo, né, o Tribunal de Justiça apontou que 40% dos processos também de violência, teve uma queda de 40% nos processos por conta de violência contra a criança, né? Então, assim, os dados são ainda muito incipientes, né? Infelizmente, a gente tem um problema, mas a gente tem conversado também de uma forma empírica com os municípios, e eles têm apontado que não tem chego, né? Tem chego situação de violência contra o idoso, que é extremamente importante também, que vale sempre a gente falar, fazer os municípios também têm que olhar para duas populações extremamente importantes que podem ser vulnerabilizadas nesse momento, que são os idosos e as mulheres, né? Mas os municípios que a gente tem conversado nesse momento têm apontado que tem chego situação de mulheres, né? Situação de violência até de idosos, né? As mulheres com toda a dificuldade de poder fazer a notificação, de buscar ajuda, ainda consegue. As crianças, a gente tem muito mais dificuldade. As crianças que têm transtorno mental, né, e deficiência também são mais vulneráveis ainda para situações de violência, inclusive da violência sexual, né? Então, são populações específicas, né, que a gente precisa estar muito atento, né? E a gente sempre fala para o município também, embora o nosso recorte aqui, nossa conversa, o NECA, nós trabalhamos com o recorte da criança e do adolescente. O município, quando junta um comitê, pensa num comitê, importante, né, que também, estou falando dentro do Conselho de Direitos, mas que possa também chamar outros conselhos, Conselho de Assistência, Conselho de Saúde, Conselho de, enfim, para poder pensar também a questão da violência contra as mulheres e da violência contra idosos nesse momento, né? Então, retomando, né, instituição do comitê, um comitê específico, estruturar um plano emergencial, né, ele estruturar esse plano com algumas ações importantes, aí com cada um com seu papel, com o que tem que fazer, isso é importante para as pessoas não, para a rede não se atropelar, não ficar algo atropelado, né? Esse fluxo também não precisa ser um fluxograma daquele sonhado, desejado, imaginado, idealizado, é um fluxo para que o Conselho Tutelar saiba o que ele tem que fazer. A gente tem conversado com os municípios e às vezes assim, ó, claro, todo mundo trabalhando em plantão, toda uma série de dificuldades, mas não sabe direito o que fazer, né? Então é extremamente super importante que a gente possa tá fazendo também esse fluxo, né? E não precisa desenhar, escrever, ó, o Conselho Tutelar, vamos conversar, o que você precisa fazer nesse momento, você manda para onde? Chegou aqui a polícia, quando chega o caso, para quem eu aciono, o que eu faço? Isso tem que ser definido para a gente poder atuar, né? Muito importante também, né, a gente tem um problema enorme no Brasil, histórico, né, a gente, infelizmente, as políticas públicas, elas são, sobretudo na área social, né, a gente tem um ranço enorme aí
sobre a questão de pensar as políticas públicas sem fazer um diagnóstico, sem ter dado, e as pessoas vão fazendo as coisas, né? Um momento importante esse comitê, por exemplo, junto com o Conselho Tutelar ou com os conselhos, para monitorar os casos que estão chegando os casos, quantos casos, quem olha para esses números, quem olha para esses dados, quem faz isso para ter uma tendência do que está acontecendo nos espaços, nos municípios, né? Acompanhar também os boletins de ocorrência que estão acontecendo. Está chegando o boletim de ocorrência, está fazendo o boletim de ocorrência de violência contra a criança, isso é extremamente importante. E, por fim, né, a Aline falou bastante sobre a questão de prevenção, né, é uma questão extremamente estratégica, né, a gente sempre trabalha, o Plano Nacional de Enfrentamento trabalha com vários eixos, um eixo, 2 eixos pelo menos, né, trabalha com 7 eixos, 2 eixos muito caros para nós, é justamente esse do atendimento, como se atende, o que você faz, né, as situações já dadas de violência, a questão de prevenção, como que a gente faz prevenção, como que a gente, né, a Aline falou da importância de como a gente tem aí, né, eu teria muito para falar sobre isso, mas a gente está aí no recorte da situação da pandemia, o que a gente faz com essas situações, né? Para, inclusive, aumentar a notificação, né? Todo o nosso trabalho sempre é para que as situações apareçam, porque a gente sabe que a situação acontece, né? Às vezes tem municípios que até essa semana está fazendo algumas lives com municípios que a gente trabalha há muitos anos, são parceiros nossos do NECA há muitos anos, né? Tem municípios, eu me lembro de situações assim, quando a gente vai fazer uma capacitação com educadores da educação infantil, por exemplo, quando você trabalha com esses educadores, você trabalha o olhar desses educadores, treina o olhar desses educadores para que eles possam identificar situações de violência, né? Estou falando de educação infantil, porque a gente tem aí um dado, se a gente for pegar o dado de 2018, né, do Disque 100, 2018, por volta de quase 20% dos casos de violência sexual contra crianças são de crianças, né, de 0 a 5 anos de idade, né? Então, assim, quase 20% total de casos denunciados por Disque 100 em 2018 são de crianças muito pequenas, né? A gente tem situações muito comum, infelizmente. Então, quando você treina esse profissional, os casos começam a surgir, a aparecer. O profissional, ele começa a identificar, ele é preparado para poder identificar, e quando ele é preparado para identificar, os casos começam a aparecer, né? Então, assim, numa situação ideal, como a gente vinha fazendo. Agora, a situação que a gente tem agora é poder mobilizar e sensibilizar a comunidade. Então, campanha, né, campanhas são formas de fazer prevenção? Sim, campanhas são formas de fazer prevenção. Elas têm uma limitação, né? Eu não estou fazendo um plano nas escolas, ou com agentes comunitários, ou de divulgação. A gente está pensando em campanha nesse momento, né? Para a gente poder sensibilizar a maior parte de pessoas para poder acontecer a notificação. Com a notificação, a gente romper com o ciclo de violência, né? Então, primeira questão que a gente podia estar apontando, uma sensibilização junto à população. A gente tem aí, muito importante, como a Aline já ressaltou, ter uma linguagem clara, dependendo, precisa pensar para quem a gente vai se comunicar com a população, uma linguagem clara, objetiva, que precisa ser ajudado, né, sem a pedagogia do terror que a gente fala, né, você não precisa colocar aquelas coisas horrorosas, né, de foto de criança chorando, né, aquela coisa que a gente expõe da criança para fazer aquela coisa, não é isso, é comunicar com dados, com informação, né, clara e objetiva, né, através de mídia local, né, muitos municípios, né, tem jornais específicos, rádio, né, as rádios muitas rádios comunitárias a gente tem, né, jornais eletrônicos, jornais impressos, todas as redes sociais, né, gente tem aí toda uma disponibilidade, né,
o portal das prefeituras, dos municípios, TV local, já falei. Uma outra estratégia também que pode ser bem interessante, que é muito usada, né, no Brasil todo, municípios, né, regiões periféricas, municípios, tem aquela coisa do carro de som, né, tem município falando da pandemia em carro de som. E seria muito interessante já colocar também, né, falando, né, tem municípios fazendo essa estratégia, pessoal, fica em casa, lave a mão, né, e falando situações, né, coisas assim, ó, assim, observar, coisas, também tá falando nesses carros de som, né, para poder divulgar, para poder... a gente sugere, a gente sempre fala no Disque 100, né, hoje, inclusive, tem... como é que é aquilo que baixa do... aplicativo, desculpem, tem aplicativo que baixa para poder fazer denúncia, né? O Disque 100, ele é uma forma segura, bacana, super importante, né? Mas, pô, tá numa situação de urgência, emergência, né? O que você tem que falar com o Conselho Tutelar? Então, divulguem os números do Conselho Tutelar, divulguem os números das delegacias de polícia, enfim, os números, né, de acesso ao Copom, às polícias militares, né, dos estados, enfim. Então, eu acho que nesse momento é importante a gente fazer essa... Né, o Disque 100, ele é muito importante, é super importante, né, a gente divulgar, mas às vezes vai, né, e as denúncias para o Conselho Tutelar, né, dá para ser feito, seu vizinho está ouvindo as crianças, né, serem espancadas, tem seu vizinho, o Conselho Tutelar liga para o Conselho, faz uma denúncia para o Conselho Tutelar, anônima, nesse caso não precisa se identificar, né, tem casos que tem que se identificar, né, se o caso acontece dentro de um equipamento, né, de saúde, né, não sou o diretor, eu sou o profissional, sou o psicólogo, assistente social, eu tenho que fazer a notificação por escrito, né? Enfim. Mas, enfim, a gente é um pouco do que a gente pensa, né? O NECA, o Celso, a gente comentou e a gente está pensando aí de todas, a gente tem uma história muito grande, né? De trabalho, de formação de pessoas, a gente vai trabalhar também agora muito nessa novas tecnologias eletrônicas para levar, né, os nossos cursos, oficinas também, para dessa forma poder contribuir da forma que a gente também está podendo, somando os nossos esforços, né? Então, Celso. Desculpem a falha, a gente está aprendendo ainda a lidar com essas ferramentas. Eu esqueci de ligar meu microfone. Mas agora a gente, acho que já está no momento da gente abrir, então, as questões para o debate público. Algumas questões foram surgindo durante as apresentações, outras possivelmente vão surgir agora, enquanto a gente vai respondendo aquelas questões anteriores. O Zé falou aqui, a gente já está junto há muito tempo, o Zé foi fundador do NECA já em 2005, a gente participou de muitas jornadas, a gente, olhando assim, retrospectivamente, tivemos muitas vitórias, a gente agora está passando por um tempo um pouco mais difícil, mas a gente tem certeza que, dependendo da gente, a gente vai conseguir superar todas essas dificuldades que agora estão colocadas. Então, mais uma vez, pedindo desculpa por algumas falhas técnicas, eu vou liberar agora as perguntas para começarem a ser debatidas pelos apresentadores aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos, dentro e fora da tela. Então, eu vou deixar com vocês a bola agora. Vamos lá. Quer ler? Eu vou ler a pergunta, então. A Ledi, né, perguntou: tivemos uma questão exatamente o que ela mencionou, caso de família que não administra a medicação corretamente da criança diabética,
mesmo com todas as orientações e visitas de saúde na residência. Inclusive, essa negligência está colocando em risco a criança. Acontece que o Departamento de Saúde acionou o Conselho Tutelar, mas não conseguiu apoio. Certo. Uma primeira questão que é necessário falar é que essas notificações, quando acontecem, né, acho que o Zé estava falando agora, mas para ficar bem claro, essas notificações que acontecem da situação de violência precisam ser documentadas, precisam ir através de um relatório, né? Isso é extremamente importante para depois cobrar ações do Conselho Tutelar. Bem, se o Conselho Tutelar não está fazendo o papel que é dele, o Ministério Público precisa ser notificado nesse caso, tá? Toda violência, ela é só enfrentada em rede. Não tem como enfrentar a violência um equipamento sozinho, né? Então, agora, nessa situação de pandemia, eu não sei exatamente, cada rede está funcionando de um jeito, né? E eu não sei como é que está funcionando a sua rede, especificamente. Mas o ideal seria também uma reunião de rede para pensar nas ações em relação a essa família, o que seria ideal para essa criança, né? Dentro da necessidade dessa criança, do risco que ela está correndo, né? E na verdade, assim, uma ação coletiva da rede para poder proteger essa criança, tá? Mas se o Conselho Tutelar não está fazendo o papel dele, o Ministério Público precisa ser notificado. E talvez dentro desse relatório que vá para o Ministério Público, encaminhar para o Conselho Tutelar de novo e para o Ministério Público. O Ministério Público com certeza vai reportar e vai exigir a ação do Conselho Tutelar dentro disso, tá? Mas eu volto a ressaltar, nenhuma violência é enfrentada com equipamento sozinho, tá? Não vai ser só o CREAS, não vai ser só a saúde, é preciso da rede envolvida nesse enfrentamento. Tá? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos lá. Bom, a pergunta da Flávia. Ao saber de uma situação de abuso, quais os órgãos que devo procurar para realizar a denúncia? Então, primeiro eu acho que é necessário... Posso responder? Sim. Primeiro eu acho necessário diferenciar a denúncia de notificação. Se for um serviço, se for dentro da escola, do serviço de saúde, do CREAS, é uma notificação que deve ser feita para o Conselho Tutelar, através de um relatório, um documento escrito, né? Agora, se for uma denúncia, então tem um vizinho que identificou que a criança está sofrendo violência. Tem algumas possibilidades. Se tem uma criança gritando e pedindo ajuda naquele momento, o ideal é chamar a polícia, né? Porque eles vão chegar e vão intervir na situação no momento e interromper a violência. O Conselho Tutelar, ele está de plantão, né? É necessário que as redes divulguem o telefone do plantão do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar também pode ser acionado. Uma outra ferramenta é o Disque 100, mas o Disque 100, ele demora muito, né? Porque tem todo um processo para chegar no Conselho Tutelar, então vai ser muito demorado para chegar na rede e para ter efetivamente uma proteção para a criança. Então, o ideal é, se estiver acontecendo na hora, uma situação que a criança está gritando, pedindo ajuda, que seja acionada a polícia. Se não, se é algo que foi identificado, ligar diretamente para o Conselho Tutelar, porque é mais rápido, né, as ações da rede e a proteção da criança. Celso, tem mais alguma pergunta? Da Samira. Sobre a escuta especializada, qual é o prazo após o boletim de ocorrência? Qual prazo após o boletim de ocorrência seria o ideal para realizar a escuta? Tivemos aqui no município um caso onde o BO foi realizado em agosto de 2019 e só foi encaminhado ao CREAS dia 13 de maio de 2020. Qual o posicionamento que devemos tomar? Certo. Vamos lá. Eu acho que tem duas coisas aí que é importante dizer. Claramente, né, existe um atraso da rede ao fazer o encaminhamento, né? Um atraso, provavelmente,
Na rede, foi feito o boletim de ocorrência. Eu não sei como que está acontecendo isso. Tem redes, por exemplo, que a gente faz o fluxo, e que a delegacia já fica avisada. Fez o boletim de ocorrência, tem que notificar o conselho tutelar e já manda para o CREAS. Já faz as duas coisas, né? Então, a partir do boletim de ocorrência, já é encaminhado nos dias seguintes. Inclusive, a gente coloca prazo quando a gente elabora fluxo junto com o município, para que não fique perdido. Então, existe sim uma falta de protocolo, né, para situações de violência, e uma falta de fluxo, claro, para que as pessoas saibam direcionar o caso quando chega. Poderia ter chegado no conselho tutelar primeiro, enfim. Ficou parado muito tempo, de fato, revitimizou a criança nesse caso. Agora, a escuta especializada, né, existe na verdade, uma falta de entendimento em relação à escuta, porque a escuta, não existe um espaço específico para fazer escuta especializada. Se a gente for ler na lei, está muito claro que a escuta especializada ela é feita pela escola, pela saúde, pela assistência, então, são vários espaços que fazem escuta especializada. Ué, mas por quê? Por quê? O que é, então, essa escuta especializada? A criança, ela revela a violência em vários espaços. E o profissional que está lá para ouvir a criança, ele precisa estar preparado para não revitimizar essa criança, né? E aí, os próximos encaminhamentos, os outros equipamentos vão recebendo, né, a partir dessa primeira revelação, e a criança, ela não tem que ficar repetindo aquilo, já que ela já falou, já que a rede já sabe o que aconteceu. Agora, né, a partir de então, que já foi revelado, que as primeiras ações já foram tomadas, boletim de ocorrência, notificação do conselho tutelar, o acompanhamento do CREAS vai ser para verificar se a criança está protegida, como ela está, se ela está precisando de alguma outra ação, né, para garantir essa proteção, algum outro cuidado, e assim por diante. Então, assim, não é só dentro do CREAS que acontece a escuta. Pode ser dentro do CREAS? Pode ser. Então, o mais preocupante disso que você traz é esse atraso da rede para fazer o encaminhamento, né? Essa família, essa criança, já deveria ter sido cuidada há muito tempo, né? E isso expõe e revitimiza a criança. Então, eu acho que, assim, só algo importante também de ressaltar, né, já foi até falado, que a lei, ela tem uma preocupação muito grande, quer dizer, a lei ela veio justamente por conta também, né, que a gente se imaginou no começo, quando começou a ser discutida, ela começou a ser, a lei da escuta especializada era o depoimento, se chamava o depoimento sem dano, depoimento sem medo, ele começou a ser discutido lá atrás, nesse intuito que era de evitar a situação de a criança numa audiência, numa oitiva, né, ou com o Ministério Público, ou na delegacia, ou com o juiz, né, que a criança não fosse arguída de uma forma qualquer, né, que pudesse revitimizar a criança tendo que repetir, e às vezes numa situação, né, na nossa legislação, a questão, você tem um contraditório da defesa, às vezes a defesa, vocês imaginam, a defesa fazendo arguindo a criança, mas ele pôs a mão aí mesmo? Foi aí que ele pôs a mão? Como é que você chama isso? Quer dizer, a criança ficava totalmente, né? Então, lá atrás começou assim, a preocupação da lei era, no passado tempo, com toda a discussão que surgiu a lei, aí veio depoimentos, a escuta especializada, né? E se gerou e se gera ainda pelo Brasil, a gente tem acompanhado várias discussões pelo Brasil, ainda se tem uma discussão assim, mas então a gente tem que, escuta especializada, você pega um psicólogo, cata um psicólogo, uma psicóloga por aí, põe lá numa salinha para fazer a escuta especializada. Então, a gente sempre dá um exemplo, vocês imaginam uma criança na escola, a gente acabou de falar que a instituição que mais notifica,
onde é mais revelada a violência é a escola. Vocês imaginam uma criança que sente confiança no professor, na professora lá, ela vai falar, olha, professora, o papai mexeu nisso em mim. Aí, professor, não fala agora não, que vou te levar para fazer escuta especializada, né? É completamente, né? Então, não é isso, né? Obviamente que não é isso. O que a gente fala? O professor, a professora tem que estar preparado, obviamente, né? Para escutar, acolher aquilo, né? Acolher aquilo não significa que ele vai interrogar, investigar, ficar vendo, mas aconteceu mesmo, vou investigar. Tem escola que a gente fez diagnóstico, assim, a diretora, perguntando para uma diretora de uma escola, então, diretora, aqui aconteceu alguma situação de violência? Falou, olha, aconteceu 1 a 2 anos atrás, mas a gente não tinha muita certeza, a gente ficou 2 anos para saber, para ver se a criança refalava aquilo que ela falou, né? Então, vou tomar muito cuidado com isso, né? Quando a gente fala que a escuta especializada, ela é o cuidado para não revitimizar a criança na rede, inclusive, né? Então, acho que isso é muito importante, as pessoas têm que estar preparadas. Quem trabalha com criança, né? Nós que trabalhamos com crianças, professores, agentes comunitários, todos os profissionais, o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, está propício, tem a possibilidade de ouvir um relato de violência de uma criança, se deparar, e tem que estar preparado para poder acolher, para poder encaminhar adequadamente. Próxima, Celso. Uhum. Então, o comentário da Marisa aqui. Penso que os municípios deveriam construir um plano de atuação, protocolo de atendimento da rede às crianças e adolescentes vítimas de violência para essa época de pandemia. Sim, Marisa, inclusive, né, em março, o CONANDA, né, fez um documento em relação à atuação com crianças e adolescentes para essa época de isolamento social, e sugere, né, um comitê de crise para pensar nas ações, né, do sistema de garantia de direito nesse momento de isolamento, né? Então, como que o sistema de garantia de direitos vai atuar diante da situação de violência, né, com essa limitação do isolamento social. É como o Zé colocou, né, muito bem, essa necessidade realmente de fazer esse comitê, porque cada território tem uma especificidade, né, tem território, por exemplo, que tem aldeias indígenas, tem território do litoral, tem território que tem mais periferias, então, assim, precisa ser pensado nessas especificidades para pensar como que vai ser essa atuação, como que vai ser, por exemplo, os trabalhos preventivos, como isso vai ser escrito, com qual linguagem, como que vai acessar essa população. Então, eu acho extremamente importante e pertinente você ter colocado. Fabiana disse, infelizmente, muitos atores ainda não se sensibilizam e não chamam a responsabilidade para si sobre o tema, acabando muitas vezes revitimizando a criança, sobrecarregando o serviço. Sim, na verdade, eu acho que retomo, né, o que eu falei sobre a necessidade da gente trabalhar cada vez mais, falar sobre as situações de violência e como atuar, né? Realmente, a gente observa alguns profissionais, entre aspas, tirando o corpo fora, né? Não querendo fazer o que é de sua responsabilidade, porque é o que está preconizado no ECA, né? Que é dever de todos. Quando fala que é dever de todos, quando fala da obrigatoriedade da notificação em casos de suspeitas ou em caso de confirmação de violência, não tem escolha, não tem, é isso. Quem trabalha com criança tem que se responsabilizar, né? Tá posto isso. Agora, se não quiser se responsabilizar, não trabalhe com crianças, né? Porque não, já está posto, é necessário se responsabilizar
diante de uma situação de violência contra a criança? Tem uma questão que é muito importante também de a gente ressaltar, que a gente trabalha muito com os municípios e trabalha muito com as pessoas, com a necessidade, né? Porque assim, olha, veja, a gente sempre tem muito, quando trabalha com educação, mesmo agentes comunitários, e assim, como é que eu vou denunciar nas escolas surgem muitas essas questões, mas nossa escola está numa região de tráfico, né? Como que a gente vai fazer uma notificação se o traficante, o suposto traficante manda aqui no pedaço e coisa e tal, e a gente não vai poder falar, que a gente vai se sentir ameaçado? Isso é muito comum, né? A gente ouvir, eu não posso falar, eu não posso, né? Primeiro, assim, então eu acho que isso também tem muito a ver. Muitas vezes o profissional que está na ponta, né? Eu estou pegando um professor, um agente comunitário de saúde, a pessoa não sabe direito como encaminhar. Primeira questão é assim, não é a pessoa física do professor que faz a notificação, né? Isso tem que ser acordado através de protocolo. Assim, não sou eu, professor José Carlos Embaixo, que vou fazer a notificação, eu, pessoa física. Tem que ser a escola, né? Assim, o relato tem que ser sucinto, né? Tem toda uma discussão, mas assim, tem que ser por escrito para o Conselho Tutelar, que está na lei específico, com risco, né, de se cometer violência institucional, né? Eu, particularmente, já acompanhei situações assim, da criança sofrer violência física por parte do pai, né? Uma semana estava no município trabalhando, né? Aí surgiu essa discussão, aí assim, o pessoal não denunciou, 15 dias depois, quando eu voltei para o menino voltou para casa, o pai cometeu espancou o menino de forma que o menino faleceu, né? E, assim, e aí, claro, o Ministério Público foi cobrar todo mundo, quem foi que ouviu, quem foi que não tomou providência, né? Então, assim, tem esse risco também. Agora, quando essas pessoas na ponta do atendimento, que têm contato com as crianças, estão orientadas e também sabem que não sou eu, pessoa física, é a escola, e que se trabalha também com as comunidades. A gente acompanha as escolas em comunidades muito complexas, né? A escola trabalha com a comunidade, ela não fica ameaçando a mãe, olha, gente, se a mãe, os pais, olha, se qualquer coisa a gente vai denunciar, não é isso. A escola já está dentro do plano político-pedagógico, né? Ou as agentes comunitárias, ou os profissionais, as pessoas têm que saber, né, que o caso de violência, né, contra a criança, os profissionais são obrigados a fazer a notificação. Não é que você me dedurou por conta. Não. Se isso for trabalhado constantemente, sem ameaça, sem aquela coisa, se isso já ficar claro, não precisa ficar falando da violência toda hora. Se isso for claro para as pessoas, né, com certeza a comunidade vai saber, né, a comunidade, os pais, né. Agora, é só um parênteses já, o adiantado da hora, né, a gente fala muito, né, a gente acaba, falou bastante que, assim, a violência, né, com exceção que a gente poderia pensar na exploração sexual, que talvez aí tenha um recorte, não explica todo o fenômeno, mas tem um recorte de classe social, determinado recorte de classe social, vamos dizer assim, as outras violências, elas acontecem em todas as camadas sociais, né? Então, mas a gente sempre está falando, né, também, né, que, assim, para as camadas pobres, né, assim, olha, a gente, assim, as crianças, o caso do menino Bernardo é um caso clássico disso, né? O Bernardo, se ele fosse um menino de periferia pobre, talvez ele não tivesse morrido, né? Por conta que ele foi procurar ajuda, todo mundo é filho de um pai médico no interior do Rio Grande do Sul, cirurgião plástico, não tem tudo, né? Também como é que essas crianças, né? Porque assim, porque o estatuto da criança é para todo mundo, né? Ele não tem lá que é para pobre, que é para, né? Enfim, como é que a gente pensa isso? Porque também é importante a gente pensar isso para todas as classes sociais, né?
Bom, muito bem. Embate e Aline, agora acho que todas as perguntas foram respondidas. Nós temos aqui alguns agradecimentos que acho que vocês vão poder ver na sequência, Samira, Patrícia e muitos outros que estiveram antes de cumprimentar. Eu acho que foi muito útil essa contribuição de vocês, ajudou, eu acho que a muitas pessoas a se organizar, assim, de como enfrentar todas essas questões, que não são novas, mas acho que são potencializadas por essa situação que a gente está vivendo hoje de isolamento social. Esse distanciamento que a sociedade está tendo de si própria, de uma certa maneira, aumenta o risco, porque diminui a localização, quer dizer, a identificação dos sinais da violência. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, ficar mais atento, ficar mais mobilizado para compensar, digamos assim, isso. A gente também sabe que isso até eu acho que é uma questão muito grave, né? Que a gente tem uma suspeita também, assim como está acontecendo no caso da Covid, de subnotificação nessa época, justamente porque os casos não passam não são tão identificáveis, uma vez que as crianças, as famílias estão recolhidas, né? Não só a violência contra a criança, mas a violência contra a mulher também fica mais aguda nesses momentos de crise, né? De crise sanitária. Bom, de qualquer maneira, eu acho que foi muito bom, é um marco, acho que na NECA, ter começado a fazer, através dessa programação, essa atuação através das redes, né? A gente já está organizando a realização de cursos à distância, cursos através de instrumentos virtuais. Já tem até uma possibilidade, já está bem avançado uma conversa até para acontecer em algumas cidades do interior, várias atuações, não só na parte de formação, mas também na parte de pesquisa e diagnóstico. Então, nós estamos agora nos apoderando, nós estamos criando meios de utilizar essas ferramentas. E isso vai ser uma coisa muito importante, porque se o NECA ele tinha uma atuação forte, como tem aqui no Sul, Sudeste e tal, os estados mais ao longe, Norte e Nordeste, eles não tinham, praticamente tinham uma atuação muito limitada. E agora, com esse instrumento, as distâncias elas ficam, deixam de existir praticamente, quer dizer, a gente vai ter uma possibilidade de chegar muito mais longe e de ter um alcance, acho que muito mais efetivo nas diversas realidades. Eu, em nome do NECA, agradeço muito a presença de vocês, acho que foi realmente... Deixa eu contar, o Zé que teve essa ideia, falou, olha, Celso, vamos fazer umas lives aí, porque o pessoal quer saber como é que faz e tal, e a gente não tem como alcançar isso. E aí eu levei a ideia para o conselho aprovou na hora, e essa eu espero que seja a primeira de muitos encontros que a gente vai ter juntos aí. A gente teve hoje uma participação máxima de 40 pessoas, mas como vai ficar gravado, muitas outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo visitando a página do NECA, e eu acredito que isso vai ter claro, um impacto na atuação da sociedade na defesa do direito das crianças e do adolescente. Chegou aqui uma coisa sobre a escuta especializada, apresentada pela Silvia Marquesan. Eu não sei, é uma questão, parece que bastante longa. Eu acho que talvez, nesse caso, talvez vocês possam depois... É sobre a legislação, é uma questão bem ampla. Eu acho que aí, no caso, vocês podem responder diretamente à pessoa que fez a questão, porque eu acho que aí a gente vai ter que fazer acho que esse espaço fica aberto, né? O NECA agora,
eu acho que vocês fica aberto para questões que a gente se encarregará de levar as nossas equipes, os nossos colaboradores. Quem ainda não está seguindo a página do NECA, a gente pede que siga, porque vai estar sempre sendo notificado. E no site do NECA, que é aquele neca.org.br, a gente tem uma mala direta também, que se você se inscrever, vai receber periódica, toda vez que sair uma novidade, você vai ser informado e vai poder participar. Agradeço mais uma vez muito a vocês, agradeço muito a todos que assistiram. A gente recebeu muitos elogios, claro que é mérito de vocês, mas a gente pegou carona nisso, né? Com a tua entidade. Então, até a todos vocês que assistiram e que estão apresentando, muito obrigado. Palavras Boa noite. Então tá. Tchau para vocês, então. Boa noite. Obrigada. Obrigado a vocês. E até a próxima, então.